Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos cristãos da Galácia. O tema da minha homilia é: para liberdade foi que Cristo nos libertou, segunda parte. Gálatas 5, vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 13. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, segunda parte. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 5:1. Para a liberdade, observe, não é para a libertinagem, é para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros pelo amor. Santos preciosos de Deus, mais do que vencedores, aqueles que possuem os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. No dia 29 de fevereiro, precisamente numa quarta-feira, eu dei início a uma nova série de pensamentos, de pregações, cujo tema é para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E eu me recordo muito bem de ter dito aqui que esta seria uma das séries de sermões mais importantes que eu já havia trazido aqui no nosso meio, em face de abordarmos vários assuntos extremamente polêmicos e que tem levado teólogos, estudiosos da palavra, pastores e membros de igrejas às mais calorosas discussões. Estes são alguns dos assuntos que iremos tratar. Usos e costumes. É pecado uma mulher usar calça comprida? É pecado um cristão usar bermuda, usar um calção? Um cristão pode ouvir música que não seja evangélica? Nós vamos tratar sobre a questão dos ritmos, sobre a questão das músicas. O que a Bíblia diz sobre moda? O que é que a palavra de Deus fala sobre moda, sobre joias e sobre adornos? Um cristão pode jogar bola? Pode frequentar academia de musculação? O cristão pode assistir uma peça teatral? Pode ir a um cinema? Então, estes e outros assuntos nós iremos abordar aqui à luz da palavra de Deus, e eu tenho certeza absoluta que fará com que nós venhamos a crescer muito mais na nossa vida espiritual. Amém? Queridos irmãos, é por falta de conhecimento do que diz a Bíblia acerca desses e de outros assuntos que hoje nós estamos observando homens e mulheres que poderiam estar desfrutando da liberdade cristã, da liberdade que nos é outorgada em Cristo Jesus, quando nós nos convertemos ao Senhor, e por falta do conhecimento da graça de Deus, da palavra do Senhor, essas pessoas deixam de desfrutar isso. Quero lembrá-los que o apóstolo Pedro exortou os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, Paulo disse aos crentes da Galácia, diga comigo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora diga, eu sou livre em Cristo. Agora, no versículo 13 ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sou livre, posso fazer o que quero e bem entendo, posso beber, posso fumar, posso me prostituir? Não. Lamentavelmente tem pessoas que dizem isso. Então quer dizer que porque eu sou predestinado, eu sou um salvo, eu posso pintar e bordar. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia diz que fomos chamados para viver uma vida livre em Cristo, não uma vida de libertinagem, mas uma vida livre, uma vida com responsabilidade, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas palavras de Paulo foram pronunciadas há mais de 2000 anos atrás. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas, lamentavelmente, quando olhamos para a maioria das igrejas evangélicas, percebemos que
as pessoas vivem o oposto disso aqui. Elas não vivem uma liberdade cristã. Elas não vivem uma liberdade em Cristo. Vivem, desculpa a expressão acadêmica, obedecendo a regras humanas, a tradição de homens, a dogmas. Inclusive, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Vamos fazer um breve repasse e vamos ouvir o que Jesus falou acerca das tradições dos homens. Marcos 7, Jesus condenou a tradição dos homens. Ele disse que por causa da tradição as pessoas negligenciavam a palavra de Deus. Marcos capítulo 7, a princípio vamos ler os versículos 1 a 8. Marcos 7, 1 diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele, ou seja, os discípulos de Jesus, comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículo 13: invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes. Queridos e amados irmãos, os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém, imediatamente observaram que alguns dos discípulos de Jesus, discípulo é aquele que segue alguém, ou seja, alguns dos seguidores de Jesus, comiam sem lavar as mãos cuidadosamente. E aí criticaram Jesus: mas os teus discípulos não andam de conformidade com a tradição dos anciãos. Ou seja, eles criticaram Jesus porque os discípulos de Jesus não andavam, não viviam, não obedeciam à tradição dos homens, aquilo que os homens diziam. Eles não se importavam com aquilo que a palavra de Deus dizia, mas com aquilo que os homens diziam. E o que é que dizia a tradição dos homens naquela época? Que eles tinham que lavar cuidadosamente as mãos, vasos, jarros de metal e até mesmo as camas, porque eles tinham tudo isso como purificação. A preocupação desses homens não era observar aquilo que a palavra dizia, mas aquilo que os homens diziam. Então Jesus, como sempre foi duro com esses homens, no versículo 6, responde-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então quer dizer que é possível um homem e uma mulher honrarem a Deus apenas com os lábios, e o coração está bem distante de Jesus. Versículo 7, e em vão me adoram. Também é possível uma pessoa estar na igreja adorando a Deus em vão, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Toda pessoa que observa a tradição dos homens e despreza a palavra de Deus, está adorando a Deus em vão, está negligenciando o mandamento de Deus. Ora, mas não é isso, irmãos, que tem acontecido nos dias de hoje, e não é justamente isso que tem feito durante séculos a Igreja Católica Romana, quando coloca a tradição da igreja acima da autoridade das Escrituras, quando ela diz, por exemplo, que Maria foi assunta aos céus. Eu sou católico de berço, fui católico de berço e sei que lugar nenhum da Bíblia diz que Maria foi assunta aos céus, mas a tradição diz isso. Ela não coloca a tradição acima da palavra de Deus quando diz que Maria morreu virgem, e já estudamos aqui que ela teve vários filhos, que José não conheceu. A palavra conhecer quer dizer que ele não teve relações sexuais com Maria, até que a mesma viesse a ter dado à luz.
Então sempre se coloca a tradição acima da palavra. E quando se faz isso, negligencia os mandamentos de Deus. Você coloca acima da palavra aquilo que os homens dizem. Vamos conferir o que Paulo escreve acerca da tradição aos Colossenses. Colossenses 2. Jesus foi duro com os fariseus e os escribas. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Veja o que diz a palavra. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Temos aqui uma advertência: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pule para o versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destrói. Versículo 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amado, a Bíblia nos adverte a termos cuidado com a tradição dos homens, ou seja, com aquilo que eles ensinam. Devemos examinar se o que eles estão ensinando está em linha com a palavra de Deus. A tradição dos homens tem afastado as pessoas cada vez mais de Deus. Por exemplo, a tradição dos homens tem dito hoje em dia: é pecado a mulher depilar-se, é pecado cortar o cabelo, e vamos falar sobre essa questão de cabelo à luz da Bíblia aqui. É pecado ir à praia, é pecado usar batom, é pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, é pecado ataviar-se, tudo é vaidade. Para a maioria da igreja, tudo é vaidade. Uma mulher pintar o cabelo, ataviar-se para o seu esposo, é vaidade. A tradição dos homens tem dito aos homens de Deus: não joguem bola, não andem vestidos de bermuda ou calção. Eu muitas vezes sou criticado, não por, claro, por todas as pessoas, mas por algumas pessoas por falta de conhecimento, porque ando de bermuda. Eu acho que as pessoas querem que eu vou aqui na praia de terno e gravata. Vamos falar sobre essa questão de terno aqui também, viu, irmãos? Vamos falar sobre essa questão de indumentária. Por que alguns países as pessoas usam poucas roupas? Será que as que usam poucas roupas lá são mais pecadoras do que nós? Será que o pastor na Escócia que prega de saia é mais santo do que eu? Ou eu sou mais santo do que ele porque eu uso calça comprida? Vamos falar sobre cultura. E você vai ver que a cultura é uma coisa que, quando você não sabe separar as coisas, você mistura. Por exemplo, na Argentina é comum um homem beijar o outro, como na Rússia também. Se um homem beijar o outro aqui, menina, sabe, já vão dizer, pastor aí, sabe, é verdade. Na Argentina, por exemplo, é comum um homem usar cabelo comprido. No nosso país não é. Imagina se eu subisse aqui de peruca, iam me chamar de quê? De Gretchen. Então, meus irmãos, se nós não separarmos a cultura, cada país tem a sua cultura. Ou você acha que a forma como nós cultuamos a Deus aqui é idêntica à forma dos cristãos na África? Eles cultuam a Deus da forma deles na África, com atabaques, tocando atabaques, sabe? Mas aquilo ali não tem nada a ver de errado. Eles estão cultuando a Deus. São países diferentes, culturas diferentes, absolutamente nada a ver. Eu até brincava com Ana Magalhães hoje. Por exemplo, na França, os franceses não são muito chegados a banho não, viu, irmãos? Não, mas aqui no Brasil, nós temos o hábito de tomar vários banhos por dia. Agora eu lhe pergunto, você acha que uma pessoa que mora no Alasca vai tomar banho como nós tomamos aqui? Por que tomamos tanto banho por dia? Porque aqui é quente, meu irmão. Aqui é muito quente. Se fosse frio, um banho bastava. Até porque banho demais retira a proteção que temos na nossa pele. Você sabe que banho demais é perigoso. Você vai removendo essas proteções que tem aqui na nossa pele. Por isso tem pessoas que adoecem. Tomamos muito banho aqui porque o clima é quente. Você vai daqui para a esquina, volta suado. É verdade ou não é? Mas em países frios,
Não há necessidade, meu irmão. Um banho por dia é suficiente, ok? Tudo isso vamos ver aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, agora eu pergunto, onde está na Bíblia estas proibições? Em que parte das Escrituras encontramos tais proibições? Eu não consigo compreender como homens e mulheres sábios se submetem a fazer parte, muitas vezes, de alguns lugares onde as pessoas são proibidas de certas coisas tão simples, sem maldade alguma. Que maldade existe numa mulher ir à praia? Que maldade existe uma mulher cortar seu cabelo, seu próprio cabelo? Que maldade existe uma mulher ataviar-se para o seu esposo? Mas não há maldade nisso. Não há maldade. A maldade está na cabeça dos homens que criam regras para, sabe, levar o povo no cabrecho. A Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Somos livres em Cristo. Não permita que homens com título de pastor, bispo, apóstolo, missionário, presbítero, venha querer mandar em sua vida, venha querer lhe manobrar, porque Cristo é o teu dono, Cristo é o teu Senhor e Ele já te libertou. Diga, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Agora é óbvio que Ele não te libertou para que você viva uma vida de qualquer jeito, uma vida de libertinagem. Minha amada irmã, não há nenhum pecado, volto a dizer, em você se ataviar para o seu esposo. Você deve sim se ataviar, estar cheirosa para o seu esposo. Bem, no primeiro culto, eu falei aqui sobre uma das palavras que têm sido mal interpretadas pela grande maioria do povo evangélico: vaidade. Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, de John D. Douglas, a palavra vaidade, no hebraico, advém de duas palavras. Primeiro, de Rabel, que significa vazio, oco. Seu uso no Antigo Testamento estava muito relacionado ao abandono e à busca de ídolos que não podiam satisfazer as necessidades de Israel pelo simples fato de não existirem. Queridos irmãos, adoração a ídolos então tornou-se sinônimo de vaidade, pois era como se o povo israelita estivesse buscando ajuda naquilo que é vazio. Temos um exemplo aqui em 2 de Reis. Então, vaidade significa vazio, oco. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 15. Vaidade não tem nada a ver com a mulher cortar o cabelo, usar batom, usar brinco, absolutamente nada a ver. Vaidade tem uma conotação de idolatria, é quando alguém coloca a sua confiança naquilo que é oco, que é vazio. 2 de Reis 17, 15. 2 de Reis 17, 15 diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. A segunda palavra hebraica usada para vaidade é shava, que assumia uma conotação também de vazio, mas com uma compreensão mais ligada à desolação e ao abandono. Vejamos Jó 7, Jó capítulo 7, versículo 16. Eu estou te mostrando o que significa vaidade, que nada tem a ver com aquilo que se ensina hoje. Jó 7, versículo 16. Diz assim, Jó, capítulo 7, versículo 16. O livro de Jó está antes do livro dos Salmos. Jó 7,16. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois porque os meus dias são um sopro. Meus amados irmãos, a palavra sopro aqui no texto de Jó 7 é a mesma palavra hebraica traduzida por vaidade. Jó estava se sentindo, diaconisa Ângela, vazio, oco, como muitas pessoas se sentem em certas ocasiões. Já no original grego, vaidade é representada pelo substantivo mataiotes, e também significa vazio. Seu significado, em primeiro lugar, refere-se ao mundo após o pecado,
ter penetrado nele, ele ficou vazio, totalmente afastado, alienado de Deus, assim como os seus moradores sem Cristo. Observe o que Paulo escreve aos cristãos em Roma. Romanos 8, versículo 20. Estamos fazendo um breve repasse daquilo que vimos no primeiro culto sobre a palavra vaidade. Romanos 8, 20. Romanos, epístola de Paulo aos crentes de Roma, capítulo 8, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos ler outro texto, Efésios 4, isso já no Novo Testamento, onde Paulo faz uso da palavra mataiotes. Efésios 4, versículos 17 a 19. Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. E como é que andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Observe, nada tem a ver aqui com indumentária, com joias, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E como é o pensamento daquele que não tem Cristo? Versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Esta expressão, obscurecidos de entendimento, quer dizer entenebrecidos, quer dizer que eles não têm o conhecimento de Deus. Na Bíblia, trevas quer dizer falta do conhecimento da verdade. Nós não tínhamos o conhecimento da verdade, estávamos nas trevas. O Espírito de Deus iluminou os olhos do nosso coração com a verdade, e aí passamos a conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então fomos libertos das trevas, ou seja, da falta do conhecimento de Deus. Então a palavra grega, mataiotes, para vaidade, não tem nada a ver com adorno na cabeça, com brinco, com batom. Ela tem a ver com a pessoa colocar a sua confiança em ídolos, que apesar de terem olhos não podem ver, ouvidos não podem ouvir, boca não pode falar, membros e não agem, ou então seus pensamentos serem pensamentos alienados de Deus. Mataiotes é aqui usada por Paulo para expor a forma de pensar e o estilo de vida daqueles que não têm Deus na sua vida, não conhecem a verdade de Deus, são pessoas que estão totalmente alienadas do Deus verdadeiro. No seu caso, você conhece a Deus. Pois bem, após este breve repasse do que vimos no primeiro culto, eu queria lhes falar sobre, principalmente sobre, até porque eu vou dar continuidade a esse assunto por ser muito vasto, mas sobre joias eu vou tocar nesse assunto, sobre vestimentas e o que diz a Bíblia acerca disso. Uma mulher cristã pode usar joias, pode usar uma calça comprida, sim ou não? O que diz a Escritura? Antes que nós possamos avançar, eu queria falar um pouco sobre a palavra cultura. O que é cultura? Bem, eu estava dando uma pesquisada acerca desta palavra cultura e descobri que esta é uma palavra que é fácil de se pronunciar, mas que ela existe aproximadamente, segundo assim coletei essas informações, mais de 300 definições que foram dadas por antropólogos. Por exemplo, o antropólogo Edward Taylor, norte-americano, assim definiu o que é cultura. Eis o que é cultura para ele: cultura tomada em seu amplo sentido etnográfico é o todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. O conceito mais básico de cultura é relativo ao jeito próprio de as pessoas enfrentarem suas atividades cotidianas e perceberem o mundo em que vive. Queridos irmãos, este conceito pode se referir a muitas coisas, como por exemplo, a forma de uma pessoa dormir. É interessante que aqui nós temos o hábito de dormirmos em cama, mas há pessoas que no interior dormem em rede, há outros que dormem no chão.
Então observe que até a forma de dormir, ela não é a mesma em todo lugar, porque existe diversidade neste sentido. O fato da pessoa vestir-se, observe que a forma como nós nos vestimos aqui é totalmente diferente como as pessoas se vestem em outros países. Volto a dar o exemplo, na Escócia, os homens usam saia. Ora, há um tempo atrás, se eu não estiver enganado, foi Gilberto Gil que tentou vestir-se aqui com aqueles mesmos vestidos que são usados pelos beduínos, e foi vaiado num show que ele foi fazer, porque aquilo nada tem a ver com o nosso costume. Os beduínos, que são um povo nômade quer dizer aqueles que não têm morada fixa, eles usam roupas, vestidos, e ele foi usar um desse aqui e foi muito vaiado. Isso nada tem a ver com a nossa cultura. A própria questão que eu citei aqui, na Argentina, dos homens usarem cabelos compridos, aqui na nossa cultura isso não pega bem. Então tem coisas que nós não podemos tentar imitar, que nada tem a ver com a nossa cultura. Agora, uma coisa interessante, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela narra a história cultural de um povo. Impressionante. A Bíblia não é um conjunto de regras, de normas, de como você deve se vestir ou não. Não, a Bíblia, ela narra a história, a saga de um povo, o povo hebreu, a sua cultura, tudo isso. E nós não podemos aplicar a cultura. Nós vamos ver até Deuteronômio 22:5, que fala: não usará o homem roupa de mulher, nem mulher de homem. Vamos ver o que é roupa de mulher e roupa de homem, porque isso, mal interpretado, aí criou-se essa ideologia de que a roupa de mulher era calça comprida, e Moisés não estava falando de calça comprida, porque não existia calça comprida na época. Então esse texto não pode ser distorcido do seu contexto. Então, meus irmãos amados em Cristo Jesus, nós precisamos compreender bem a palavra de Deus e entendermos muito bem certas passagens bíblicas e o seu contexto cultural. Por exemplo, Paulo disse aos Tessalonicenses que os homens deveriam usar o ósculo santo, ou seja, o beijo. Volto a dizer, na Argentina isso é comum, mas aqui não é. E como também Paulo não estava falando isso para todas as igrejas, porque nem todas as igrejas tinham esse hábito, como também muitas das igrejas não tinham o hábito da igreja de Corinto, onde as mulheres usavam véu. Se você não separa isso, você mistura tudo. E observe que tem igreja que, se você não der o ósculo santo, o que é que acontece? Você é mal visto. Tem outras que você tem que usar um véu, mulher de um lado, mulher do outro, trazendo uma cultura que não é nossa, impõe-se dentro da igreja, e o resultado é que as pessoas querem levar isso para o lado da santidade. Eu me recordo que há uns anos eu fui ministrar um culto em Caruaru, e havia algumas pessoas com véu no rosto, e uma senhora com véu, e no horário do culto, no momento do culto, o telefone celular tocou. Ela tirou o véu e disse: fala! Eu digo: cadê a santidade? Tirou o véu e fala, fulana. Sabe? Cadê a santidade? Essas coisas, meus irmãos, é que estão afastando cada vez mais o homem de Deus. Precisamos aprender a respeitar as diferenças culturais dos outros povos. Na Argentina, volto a dizer, é comum usar cabelos compridos e beijar o rosto, assim como na Alemanha, na Rússia, melhor dizendo, mas aqui isso não faz parte da nossa cultura. Segundo a enciclopédia, olha que coisa interessante eu trouxe para vocês, queridos. Segundo a enciclopédia Mirador, o vocábulo roupa advém do século XII, de origem portuguesa, rouba. Procede do vocábulo germânico rauba, que significa saquear, roubar com violência. Possivelmente as roupas, como despojo de guerra, valorizavam o guerreiro vencedor. Esta é a origem da palavra roupa. Amado, roupa é uma questão cultural de cada país. São as leis de cada sociedade que determinam o que um homem ou uma mulher vão usar naquela sociedade. Isso nada tem a ver com o valor moral daquela sociedade. Por exemplo, aqui no Brasil, os militares possuem diversos tipos de vestes, uma para cada ocasião específica. Estou certo, Ana Magalhães? Uma indumentária para cada ocasião específica. Não sei se os outros países são assim. Eu sei que aqui no Brasil assim procede. Na cultura judaica, a indumentária do sacerdote ou dos sacerdotes foi meticulosamente detalhada. Veja Êxodo
veja o que diz Êxodo, os sacerdotes tinham uma vestimenta especial. Isso foi determinação de Deus. Êxodo 28, Êxodo 28, Êxodo capítulo 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes, e disse-lhes como seriam as vestes sacerdotais. Êxodo 28, versículo 1 a 6. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú e Eleazar. E Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens, hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdote. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Observe que o próprio texto fornece o objetivo dos sacerdotes se vestirem diferentes dos demais judeus. O próprio texto é tão rico que ele fornece. Deus diz: será assim a roupa dos sacerdotes, pois eles vão me oficiar como ministros. Irmãos, há vestes até para momentos tristes como funerais. Cada sociedade adota um tipo de traje. Por exemplo, em Israel, para expressar luto, as pessoas vestiam-se com roupas de saco e sentavam-se em cinzas. Na Índia, as mulheres, quando choram os seus mortos, trajavam-se de branco. Em Israel, a cor roxa significava realeza, mas no Brasil, durante muitos anos, quem se lembra disso, levante as mãos, a cor roxa era a cor dos mortuários. Não é verdade? Era roxo. Inclusive, nós tínhamos até uma versão ao roxo. As casas mortuárias era tudo aquela cor roxa. Então, veja que coisa interessante. Queridos e amados irmãos, aqui no Brasil, devido à influência católica, luz italiana, veste-se de preto para indicar a dor da morte. Alguns anos atrás, exigia-se que as viúvas trajassem roupas pretas e fechadas durante um ano, e aquelas que violassem esse código social seriam consideradas levianas. A mulher tinha que vestir preto durante um ano. Na cultura portuguesa, as roupas adquiriram seus valores pela fortíssima influência católica. Durante anos, por exemplo, os portugueses trajavam-se de forma bem conservadora. Há pouco mais de 100 anos, as mulheres não poderiam mostrar o tornozelo, nem o tornozelo se mostrava, então considerado sensual. Como é que se fazia? Cobria-se completamente com saias, anáguas, meias grossas e mangas longas. Era a roupa que a mulher usava, parecia um robô andando, sabe aquele peso, aquela saia pesada, não podia mostrar o tornuza. A cultura brasileira adotou muitos padrões comportamentais do catolicismo português. Os homens, mesmo num clima quente como o nosso, continuam até hoje, inclusive eu, vestindo-se com paletós, e as mulheres seguem usos longos daquelas saias usadas pelas portuguesas. Mas precisamos saber que a cultura não é estática, ela não é física, ela não é fixa, ela sofre mudanças, sofre mutações ao longo dos tempos. Os brasileiros, depois de passar por muitos anos, vamos assim dizer, começaram a imitar a moda francesa, depois da virada do século. Que coisa interessante. Agora, após a Segunda Guerra Mundial, os americanos passaram a dar um novo tom à moda, e aí surgiu o quê? O jeans. A Segunda Guerra Mundial passou, surge o quê? O jeans. Pastor Antônio José, é pecado a mulher usar uma calça jeans, uma calça comprida? Bem, algumas pessoas ensinam que sim, baseada nesse texto que eu quero lhes mostrar, Deuteronômio 22, queria que você marcasse até na sua Bíblia, por favor, marque na sua Bíblia. Já estamos chegando próximo ao final. Vamos continuar isso aí, é uma série de estudos, é a segunda parte hoje.
Deuteronômio 22, 5. Vamos ler o que diz o texto. Vamos compreender o texto. Enquanto vocês procuram, eu molho as minhas lindas cordas vocais. Deuteronômio 22, 5. Diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Bem, a primeira coisa que eu observo aqui é que Moisés não cita calça comprida. O texto não diz: a mulher não usará calça comprida, nem o homem usará saia. Está assim na sua Bíblia? Não. O texto diz o quê? Que a mulher não usará roupa, diga roupa, de homem. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta: qual era a roupa do homem e qual era a roupa da mulher? Estude a cultura. Era a mesma roupa. A mesma roupa. Aqueles vestidos que se usa em Israel até hoje. A mesma roupa. Há países que a mulher usa burca, que é aquela, parece mais uma máscara de carnaval. Em Israel, eu estava lendo um artigo que um pastor foi até Israel, ele comprou um kippah, colocou na cabeça, e durante os dias em que ele esteve em Israel, andou com o kippah para cima e para baixo, não para se tornar judeu, mas para que não fosse notado pelas pessoas que ele era turista, porque todos conhecem o turista, até porque o costume, os hábitos são totalmente diferentes. Queridos irmãos, a roupa do homem e da mulher era a mesma. Qualquer estudante de teologia, qualquer pessoa que estuda a Bíblia, sabe muito bem disso, que a roupa que o homem usava e a mulher usava era a mesma, com uma pequena diferença. Qual era, pastor amado? Era o cinto. Era que o cinto que os homens usavam para segurar o vestido, ele era de cor neutra, e o da mulher era colorido. Esta era a diferença. A roupa era a mesma, e às vezes a diferença estava também no tecido. Um tecido era mais fino, o outro um pouco mais grosseiro. Essa era a diferença, mas a roupa era a mesma. Bem, pastor Antônio José, se o irmão está dizendo que a roupa era a mesma, não existia praticamente quase nenhum tipo de diferença, a não ser pelo cinto, então o que é que Moisés estava querendo falar? Moisés estava falando aqui, amado irmão, sobre a questão polêmica que hoje também se estabelece, que era a questão justamente do homossexualismo. Era a questão do homossexualismo, que havia naquela época algumas religiões pagãs, nos quais a pessoa transvestida, a palavra transvestir quer dizer vestir-se, uma pessoa vestir com a roupa de outro, ou seja, um homem veste-se com a roupa de mulher e a mulher veste-se com a roupa de homem. Então havia algumas religiões pagãs em que a pessoa travestida, que hoje se usa o hábito de travesti, não é? Para o homossexualismo, ela estava presente ali naquele culto. Eram alguns cultos pagãos onde as pessoas se transvestiam. Então Moisés estava com certeza falando ao povo sobre isso e não sobre calça, porque o texto não fala de calça comprida, porque não existia calça comprida naquela época. Por favor, não vamos misturar as coisas, que isso chama-se exegese. É você forçar o texto. Agora, como pastor honesto que sou, é verdade que as calças compridas há um tempo atrás eram roupas de homem, ainda no começo deste século. E como é que as mulheres passaram a usar calça comprida? Simples. Como as mulheres passaram a trabalhar fora de casa e necessitavam de roupas fortes, principalmente como jeans, que protegesse suas pernas do frio e dos acidentes de trabalho, o uso acabou sendo inevitável. Podemos perceber que uma necessidade social e não moral provocou essa mudança no comportamento das pessoas. Não foi uma necessidade moral, mas uma necessidade social. E a partir daí, as pessoas usaram e usam até hoje, sem, vamos assim dizer, denegrir a feminilidade da mulher e muito menos a do homem. Então, hoje em dia, não há essa coisa de calça. Você não chega, me dê uma calça para homem, uma calça para mulher. Outra coisa interessante, a questão do chinelo. Uma mulher usa um chinelo, vamos dizer, uma sandália havaiana, o homem usa também.
Não tem essa cor de uma sandália havaiana para homem e uma sandália havaiana para mulher. Só a cor, né? Que o homem não vai usar uma cor de rosa que pega muito legal. Não pega muito legal. Não, cheio de florzinha também não pega muito legal. Mas qual a diferença de um sapato que a mulher usa? É que a mulher vai usar o sapato alto e o homem uma sandália baixa. Mas em outros países nós vamos encontrar talvez até alguma cultura em que tenha homens usando sapato alto, eu não sei. São culturas diferentes, nas quais nós não temos que criticar, simplesmente aceitar. Porque se você sair daqui como missionário, como muitos brasileiros fazem, do Brasil e for para outra cultura, como Hudson Taylor, que teve que ir para a China, e chegando na China como missionário, teve que aprender a comer com os pauzinhos, teve que aprender a cultura chinesa, a dormir no chão, para poder pregar o Evangelho. Teve que se habituar à cultura. São culturas diferentes, ok? Portanto, não há nenhum tipo de pecado, até porque se existisse pecado na mulher usar calça comprida, até o texto não fala sobre isso, então, meus irmãos, todos os pastores da Escócia estão no inferno, porque todos usam saia, tudo para o inferno, tocando aquela flautinha lá, estamos chegando e o diabo entra. Não, e vou dizer muito mais, existem vestidos que são muito mais sensuais do que certas calças compridas, viu? Porque uma vez eu estava no ônibus, entrou uma mulher com a Bíblia nas mãos, com um vestido branco, que eu sinceramente estava do lado de uma pessoa que eu não me lembro na época, a pessoa me catucou, eu disse, fecha os olhos e ora, fecha os olhos e entrega a Deus. Sabe, aquele vestido, era melhor que ela tivesse sem roupa, transparente, que se via tudo, era um raio-x dela. Então tem certas roupas, irmãos, que cabe não ao pastor da igreja, que o pastor não é estilista, o pastor é pregador da palavra, mas aquelas mulheres de Deus, santas, que sabem como se vestir. A mulher sabe o que é um vestido sensual e o que não é. Sabe o que é uma roupa sensual? Toda mulher sabe o que é uma roupa sensual. Uma roupa que desperta a sensualidade no homem é pecado. Se você vem à igreja com a roupa que os homens, ao invés de ouvir o pastor pregar, passam todo o tempo olhando para a irmã, isso é uma roupa sensual, é uma roupa que desperta a sensualidade. Não cabe ao pastor estar chamando mulheres no gabinete, até porque isso cabe aos maridos, e dizer, minha irmã, desculpe, essa sua roupa não dá. Aqui não podemos fazer isso. Temos que ensinar a verdade. Amém? E eu termino a minha homilia com as palavras de Paulo aos crentes da Galácia, onde ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Essa é a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração esta noite.